Boa noite, amados. Louvado seja o Senhor, digno de honra e glória. Só para reforçar algo que a pastora não comentou, é que esses coffee breaks que vão acontecer no curso de membresia, no trilho, domingo que vem, nós não poderemos também servir nada a você. Então, traga uma térmica de casa, o teu café, obrigado, olha aí, ou uma água, ou um lanche, uma bolacha, aquilo que você quiser comer no intervalo da manhã ou no intervalo da tarde que nós vamos oferecer. E também precisamos que você que quer fazer parte do curso, do trilho, para que você entre em contato com a secretaria da igreja. Por meio desse número aqui, nós temos no WhatsApp, é o 996397684, para que você dê o teu nome, diga quantas pessoas são ali da tua família, para a gente também poder preparar as apostilas e passar para vocês no domingo. Amém? Então, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Quantos buscam a vida inteira fazer contatos com as pessoas mais influentes por aí? Pessoas buscam a vida inteira se relacionar com aqueles que são autoridades, com aqueles que estão sobre outras pessoas, e eu e você, preste atenção, eu e você temos o privilégio de nos relacionar simplesmente com o Criador de toda a terra, com aquele que criou todas as coisas, que fez o céu, que fez a terra, que sustenta os lumiares, que sustenta a terra, e olha para nós e diz: eu te amo, e diz: não te chamarei mais de escravo, mas de filho amado. E é isso que eu e você fazemos quando nos achegamos na presença de Deus. Nós nos entregamos completamente a Ele e permitimos com que Ele, então, opere nas nossas vidas e faça grandes coisas. E por meio disso, nós entramos no Pai Nosso e aprendemos: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Domingo passado, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas. Assim, agora hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, para fazermos uma oração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nos rendemos a Ti nessa noite. Nos colocamos aos Teus pés. Não somos nada nem ninguém. Viemos do pó e ao pó voltaremos. A nossa vida só é vida porque para o Senhor foi morte. E por ser morte, o Senhor nos convida a entregarmos toda a nossa vida para Ti. E morrendo para nós, aprendemos a viver para Ti. E nesse entendimento, somos presenteados com a eternidade. Senhor Deus, que nessa noite a Tua palavra venha de encontro à nossa necessidade. Que nessa noite a Tua palavra venha de encontro à demanda do nosso coração. E que saiamos daqui transformados, Senhor, que saiamos daqui confrontados e confortados com a Tua verdade. A Tua verdade que é viva e eficaz, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E mais do que isso, Senhor Deus, é a esperança que temos para tudo aquilo que há de vir. Nós nos rendemos aos Teus pés mais uma vez nessa noite. Nos entregamos completamente a Ti. Oferecemos a Ti o nosso culto racional, o nosso coração. Oferecemos a Ti a nossa vida, para que Tu sejas exaltado, Senhor Deus, mais uma vez. E que Tu fales no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém e amém. E perdoa
as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aprendemos que todos pecaram e são carecedores da glória de Deus. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós fazemos por merecido estarmos distantes do Pai, mas o Senhor amou de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, que tenha a vida eterna. E sabemos que o acesso para a vida eterna não é por obras, assim como por 1500 anos foi tentado colocar a goela abaixo ao mundo, houve uma reforma, a graça foi revelada novamente, trazido à luz, e entendemos que pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Sabemos que o caminho agora está aberto para mim e para você por meio do Filho, Jesus, o Senhor e Salvador. Mas quando nos achegamos no Pai Nosso e estamos aqui orando, estamos buscando o modelo pelo qual Jesus ensina os seus discípulos, somos confrontados com o versículo 12 de Mateus capítulo 6, onde diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Parece que Jesus coloca aí uma condição. Parece que Jesus coloca aí olha, se você fizer isso, então será feito assim contigo. E talvez a gente até passe batido, ou passaríamos batido, se ainda não fosse uma ênfase do próprio Cristo ao terminar a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, ela acaba lá no versículo 13, mas no versículo 14, Jesus traz de volta esse assunto e diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vossos pais os perdoará as vossas ofensas. E agora, José? Não é pela graça? Mas aqui tem uma condicional. Aqui eu me deparo com um dilema, porque há uma condicional. O se é a condicional. Mas é pela graça. Se é pela graça e há uma condicional, nós podemos concluir, amados, que esta condicional é uma evidência daquele que foi agraciado. Ou seja, ser perdoador é a evidência do santificado e do salvo. Ser perdoador é um algo que está marcado para ser na vida daquele que verdadeiramente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. É a marca da qual o próprio Cristo coloca essa condicional e diz: olha, certamente aquele que é salvo perdoa, porque foi perdoado. Porque fui perdoado, eu perdoo. Agora, como haverei eu de perdoar se eu não fui perdoado? Ou se eu não aceitei o perdão pelo qual me foi oferecido? Amados, a ótica, a forma pela qual eu e você devemos olhar o perdão é a forma não a partir daquilo que eu e você podemos produzir, mas é a partir daquilo que foi produzido para nós. Se Deus perdoou, se Deus amou primeiro, se Deus entregou o seu Filho, e eu aceitei essa verdade pela fé, esta
graça, este favor imerecido na minha vida, agora então o que me resta é reproduzir aquilo que eu já recebi. Porque ninguém pode dar algo que outrora não tenha recebido. Mas quando eu recebo, eu entendo, eu então posso e tenho para oferecer o perdão. Eu tenho e posso para oferecer o perdão. E há um momento muito ímpar na palavra de Deus, há um momento onde o Senhor fala de forma muito específica a respeito do perdão, quando um dos seus discípulos, o Pedro, claro, pergunta a ele algo. Esse texto está lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. E o texto diz assim, amados: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, Senhor. Pedro aqui, pensando num significado de número da palavra, um número da perfeição, da completude, né? O 7. Até 7 vezes, Senhor, devo eu perdoar o meu irmão? Olha, eu vou usar da minha generosidade, eu vou usar da minha compaixão, eu vou usar da minha paciência, e até 7 vezes, Senhor, eu posso perdoar o meu irmão. Jesus responde: eu não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. E eu quero falar contigo um pouquinho a respeito dessa expressão 70 vezes 7. Nós sabemos que 70 vezes 7 é igual a 490, e nós sabemos também que esse 490 não é um número exato. Essa expressão não trabalha o significado exato desse cálculo matemático, mas ele é uma expressão que significa: olha, Pedro, sem fim. Pedro, olha, 7 não, nem 8, nem 9, na verdade você vai ter que perdoar, Pedro. Pedro, presta atenção, você vai ter que perdoar até o ponto em que você, se for necessário, ser crucificado por aqueles que te ofendem, por aqueles que julgam vingança sobre a tua vida. E Pedro, deixa eu te dizer algo: se você estiver no meio da crucificação ainda, olha, você poderá até dizer: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Essa foi a resposta de Jesus. 70 vezes 7. Jesus disse: olha, você vai ter que perdoar, Pedro, até o fim. Até o fim. Até o fim, Pedro. Até o fim, Igreja Refúgio. O Senhor nos convoca, o Senhor nos convida, o Senhor nos chama para que tenhamos uma marca. Uma marca não é uma marca qualquer, mas é uma marca que é uma evidência da nossa salvação. E essa marca que evidencia a nossa salvação é o perdão. É de sermos pessoas que perdoam independentemente dos delitos que foram causados sobre a nossa vida. Se fomos maltratados, se fomos caluniados, se fomos ignorados, se fomos agredidos, se fomos maltratados, se fomos esquecidos numa fila, se o nosso nome não veio, se o nosso bom dia não chegou, se o nosso aumento não apareceu, se o pão nosso faltou por causa daquele irmão que se esqueceu, somos convidados, amada igreja, para evidenciarmos a nossa salvação por sermos perdoadores, compreensíveis, que relevam, que aprendem a morrer, a ser crucificado, a perder e olhar para aquele que ainda está fazendo a atrocidade e orar por ele em compaixão e dizer: perdoa-o, pois ele não sabe o que faz. É duro. E esse elemento não só está intrínseco na nossa vida, no nosso caráter, na nossa ética cristã, mas também na nossa oração. Na nossa oração: Senhor, me coloca na mesa perante os meus adversários.
Unge o meu cálice, Senhor Deus, e permita-me com que eu possa ser bênção na vida deles. Permita com que eu possa perdoá-los, dar a milha extra, dar a outra face. Permita-me, Senhor Deus, viver uma vida em que o Senhor vai olhar e vai falar: esse tem a evidência da salvação, porque sabe perdoar aqueles que vão contra ele. Sabe, amados, nós somos convidados a ter partidarismo desde o começo da nossa vida. Eu me lembro que eu não tinha mal nascido, meu pai já tinha comprado para mim um uniforme de uma seleção de futebol, para convencer o meu coração de que todas as outras eram inferiores àquela. E nós nascemos e vivemos em uma sociedade em que isso é comum. E até dentro da igreja isso acontece, não é verdade? Ah, nossa igreja é melhor do que a deles. Ah, nosso pastor é melhor do que o deles, né? A nossa escola, a escola que o meu filho estuda é a melhor da cidade. O trabalho em que eu vou, às vezes nem tanto, né? Fala, não, ou não é o melhor ou é o pior. Mas a gente está sempre num comparativo, a gente está sempre colocando divisões, diferenças, né? Colocamos nas etnias, colocamos, né, em todas as coisas. E o Senhor nos convida para quebrarmos essas muralhas. O Senhor nos convida para vivermos em comunidade. O Senhor nos convida para vivermos em comunhão. O Senhor nos convida para vivermos com amor incondicional. O Senhor nos convida para arrancarmos todas as nossas diferenças e sermos irmãos em Cristo Jesus. Lembrando que houve alguém que morreu e padeceu em favor de nós para que vivêssemos nessa liberdade em Cristo Jesus. Ame. Perdoe, ame, perdoe, alivia. Deixa eu te dar uma dica. A vida já é dura por si só. Os dias são maus. Se naquela época já eram maus, imagina hoje, amada igreja. Se Jesus, quando está vindo, as dores são de parto e as contrações vão se intensificando, hoje os dias são piores ainda. Deixa eu te dar uma dica. Alivia, releva, respira fundo, conta até 543, permita ser atingido, mas não destruído. Permita com que aquilo que as pessoas fazem para você ou contra você não seja maior e mais significante do que aquilo que o Senhor já fez pela tua vida. Releva, alivia. Se tem alguém no carro aí contigo, olha para essa pessoa e diz: ei, alivia, pega leve, não carregue, não somatize. Amados, quantas pessoas nós vamos conhecendo ao longo da vida que vão somatizando as experiências, vão somatizando as circunstâncias, elas ficam enfermas, cancerígenas. O corpo padece da doença da alma. E o Senhor nos convida, ainda que apedrejado, crucificado, olharmos e dizer: Senhor, perdoai-vos, pois não sabem o que fazem. Você consegue sentir essa leveza? E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo, nessa noite, sopre esse vento no teu coração. E você seja aliviado daquilo que está tentando te roubar a vida, está tentando te roubar as energias, está tentando te roubar. Seja aliviado, perdoe. Uma outra situação muito importante para que nós possamos entender também essa expressão 70 vezes 7 é quando nós nos deparamos que ela não é a primeira vez que aparece na Bíblia. No momento da degradação do homem, lá em Gênesis ainda, lá no início, lá quando Deus cria o homem e nós vamos vendo aquela bola de neve que vai piorando, aquela situação que vai acontecendo no meio daquela degradação da humanidade, nós vamos nos deparar lá na oitava geração, na sétima geração, na verdade, de Adão, um homem chamado Lameque. Sétima geração de Adão, um homem que filho, ou melhor, tataraneto
de Caim, onde o texto fala para nós lá no capítulo 4, ainda falando de Caim, no versículo 13, diz assim: então disse Caim ao Senhor, no momento em que Caim mata Abel e o Senhor julga a Caim, e ele estabelece ali algo muito ruim na vida de Caim. E aí o texto diz assim: disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, Deus, que eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da sua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. E aí o Senhor, ainda que juiz, ainda que justo, correto, ele alivia para Caim, ele alivia para o assassino do seu irmão. E ele diz, o Senhor porém lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado, diga aí no seu carro, vingado, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Aí a genealogia começa a se dar ali no versículo 17, 18, os filhos de Caim, e o filho de Caim, o filho do filho de Caim, o filho do filho do filho de Caim, até que chega em Lameque no versículo 19. No versículo 19 diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas. Aqui foi o primeiro homem que viveu uma poligamia na palavra de Deus. Ele tomou para si uma mulher chamada Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, a outra mulher, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Amados, Tubal-Caim foi a 7ª geração de Caim. Este homem que na 7ª geração de Caim, lembre que quando Deus diz, lá no versículo 15, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Esta expressão, vingado 7 vezes, significa ser vingado por 7 gerações. Ou seja, no momento em que nasce a 7ª geração de Caim, Tubal-Caim, seria um momento em que não haveria mais este sinal sobre a família, sobre a descendência de Caim, de sua proteção. Veja que o Senhor, Ele usa a palavra vingança, pela primeira vez aqui, para que justamente Caim seja protegido. Deus não usa a palavra vingança para fazer vingança. Deus usa a palavra vingança para trazer proteção na vida de um assassino. O que isso significa? Significa que Deus continua sendo misericordioso ainda quando Ele usa a palavra vingança. Ele é perfeito. Ele não é uma coisa ou outra, Ele é tudo o que Ele é. E quando então Ele age na sua completude. Ainda que Ele é misericordioso, Ele usa de vingança, mas Ele usa da forma em que lhe apraz e usa da forma perfeita, porque Ele é perfeito. Então nesse momento, nós vemos isso. E agora nós encontramos o coração de Lameque, porque o que eu quero ler para você é justamente o momento em que Lameque faz uma música. Lameque se levanta como a 7ª geração de Adão, pai de Tubal-Caim. Veja que Tubal-Caim, o seu filho, a palavra diz que ele foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, ou seja, ele inventou a primeira arma no planeta. Tubal-Caim foi o inventor da faca, da espada, porque ele foi artífice de instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Ou seja, um homem que uma vez segura um elemento metálico afiado, pontiagudo, para desferir golpes e matar pessoas. Tubal-Caim, o inventor, filho de Lameque. E veja só que Lameque então toma das invenções dos seus filhos, ele toma deste elemento de Tubal-Caim, ele toma também os elementos de Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, e faz uma música.
E na música dele diz assim no versículo 23: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. E aqui vai a poesia. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Ou seja, aqui ele está mostrando o coração dele, um coração de agressividade, um coração em que não tem misericórdia, um coração que não tem nenhum escrúpulo. Ele diz, olha, eu vou matar todo aquele que me ferir, e se pisar no meu pé eu também mato. É o que ele está falando aqui, Lameque, na sua canção. E ele diz, preste atenção no versículo 24, 7 vezes se tomará a vingança de Caim. Ele se lembra da marca que o seu tataravô recebeu do Senhor, de proteção, de que o Senhor o vingaria caso algo de ruim acontecesse com ele. Mas ele agora manipula essa vingança, toma para si e faz uma declaração com a sua própria boca. E ele diz, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, ele seria o vingador dele mesmo, com a arma que ele estava segurando na mão, porque ele toma a autoridade que foi dada ao Senhor para ele e decide então viver a vida aos seus próprios olhos e na sua própria justiça. Quando Jesus, lá na frente, responde para Pedro uma simples pergunta, ele não somente mostra o seu caminho de cruz, mas ele também resgata a vingança para quem pertence a vingança, e a vingança pertence ao Senhor. Ele resgata as palavras de Lameque, Jesus, o nosso resgatador. E ele então toma aquilo para si e diz, deixa eu corrigir algo que a humanidade tem feito de errado. Não é olho por olho, dente por dente, não é a justiça das próprias mãos, mas ao Senhor pertence a justiça, ao Senhor pertence tudo aquilo que deverá ser julgado por meio do que acontece na humanidade. E amados, nós vamos um pouco mais à frente e encontramos na carta aos Romanos um texto muito valioso que fala conosco neste assunto. Está lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 19. Olha para a pessoa do seu lado aí, enquanto ela abre a Bíblia, e diz assim para ela de novo, alivia meu irmão, alivia minha irmã, perdoa. Romanos 12, 19 diz assim, não vos vingueis a vós mesmos. Tem alguém aí? Não vos vinguei a vós mesmos. O Senhor nessa noite, além de falar a respeito de perdão, Ele quer resgatar este elemento de vingança para si, dos nossos corações. Não cabe a nós nos vingarmos, é o Senhor a quem pertence a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Pode se irar um pouco, pode ser que o teu coração fique um pouco contrito, pode ser que o teu coração fique um pouco acelerado, pode ser que em alguns momentos você tenha dificuldade até de dormir por conta das circunstâncias. Permita com que o seu coração receba de forma única. Nós já falamos aqui um pouco disso. Seja íntegro, seja um só, seja você mesmo. Você não precisa ficar usando máscaras na frente das pessoas, mas não dê lugar à vingança. Contenda com o Senhor, contenda com o Senhor se for necessário, mas não tome sangue pelo sangue, não faça pelas mãos próprias aquilo que está nas mãos e cabe ao Senhor em fazer. Porque está escrito, 2 pontos, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Diz para a pessoa do seu lado assim, ó, quem retribuirá
é o Senhor. É o Senhor, amados. É o Senhor que retribuirá. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. E aqui eu quero fazer um parênteses e continuar só mais um pouquinho nesse texto, porque tem muita riqueza aqui. E o texto diz a respeito de uma outra vingança, da qual também do qual também lhe é requerido uma ação de vingança. E este grupo, amados, são as autoridades. As autoridades têm autonomia dada pelo Senhor para fazer vingança aqui na terra. Olha só o que a palavra diz. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Aqui muda de capítulo, mas o assunto é o mesmo. Preste atenção, quando você começa a ler mais a palavra de Deus, você vai descobrir isso. Que às vezes o capítulo muda, o parágrafo muda, mas o assunto continua o mesmo. E o texto diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Amém aí? É difícil ouvir isso às vezes, né? E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Porque os magistrados não são para temor, ou seja, os magistrados, as autoridades, aqueles que julgam o povo nas suas nomenclaturas, nos seus status ali, né? Não são para temor quando se faz o bem, não é verdade? Se teu carro está em dia, se teu IPVA está em dia, se a tua carteira de motorista não está vencida e a polícia está fazendo uma blitz, você não precisa nem fazer parte daqueles grupos que tem por aí de WhatsApp. Você só faz parte porque tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Aí você faz parte do grupo, né? E aí fica um mandando pro outro, ó, tem blitz lá na rua ABC. Olha lá. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Eu e você fomos chamados para fazer o bem. Amém? Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade, preste atenção aqui agora, estamos falando de pessoas que estão em posições de autoridade, seja ela no judiciário, legislativo, executivo, seja ela numa ordem dentro de uma empresa em que você trabalha, de uma igreja em que você congrega, seja ela dentro do teu lar, se é o teu pai, seja onde for, essas pessoas, olha o que o versículo 4, capítulo 3 de Romanos diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Se fizeres o mal, teme. É para temer. É para temer mesmo, se fizeres o mal. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. As autoridades são ministros de Deus, vingadores, para castigarem os que praticam o mal. É o que a palavra ensina para mim e para você. Ao Senhor pertence a vingança, e as autoridades pertencem à vingança. É por isso que eu e você devemos orar, prantear, clamar e interceder pelas nossas autoridades, para que essas autoridades possam temer a Deus acima de todas as coisas, para que então seja feito na terra como é no céu. Quando as nossas autoridades temem ao Senhor, nós vemos na terra como é no céu. É por isso que eu peço a você que está aqui, congrega conosco, ou está nos ouvindo, se você tem algum cargo político, se você tem algum cargo na advocacia, no direito, se você tem algum cargo de autoridade, seja aquele que faz como é no céu. Seja aquele que faz como é na palavra de Deus. Não desvirtue as leis.
que é certo, por aquilo que trará justiça celestial aqui na terra. A quem mais é dado, mais é cobrado. E eu estou aqui para te cobrar nessa noite. Seja um justiceiro do céu. Não faça o que se faz por aí. Não faça. Mas quando eu cheguei numa idade de 15, 16 anos, tudo que eu queria era vingar a morte do meu pai. E eu vivi para isso, na verdade, né? Esse era um dos meus propósitos de vida. E depois, quando eu conheci Jesus, esse sentimento de vingança foi arrancado de mim. Mas eu sabia que a pessoa que tinha feito isso com o meu pai tinha os seus motivos, obviamente, mas eu sabia que essa pessoa também não, assim como eu vivia agoniado com isso, ela também deveria estar vivendo com um peso no coração, com um peso na alma por conta desse ocorrido. Então eu comecei a buscar a Deus, desde que eu me converti, pedindo para Deus preparar uma oportunidade, um momento para mim encontrar essa pessoa e poder pedir perdão para ela pelo sentimento de vingança que eu tive dela por muitos anos, e também para que, se por um acaso ela estivesse arrependida, eu também pudesse liberar perdão para ela. E então, os anos foram se passando, hoje eu estou com 36, então já fazem 30 anos que meu pai é falecido, e aqui no refúgio, no estacionamento, trabalhando no estacionamento, por isso que eu falo, gente, assim, servir a Deus no corpo de Cristo tem os seus propósitos. E eu servindo aqui no estacionamento, precisando de pessoas aqui, e a gente sempre anunciando e tal, vem um rapaz, o Elder, que congrega com a gente aí até hoje, e eu ajudando ele ali, mostrando como é que funcionava. Aí ele perguntou pra mim, falou: cara, eu conheço você de algum lugar. Eu falei: olha, pode ser. Aí eu contei pra ele que eu morava no Cruzeiro, e tal. Aí falei pra ele que eu era filho do alemão. Aí ele: eu conheci, meu pai conheceu o teu pai, a gente conhece um pouco da história da tua família. Aí eu perguntei pra ele, falei: tá, mas você conhece o cara que fez isso? Não, eu conheço sim, e converso com ele. Aí eu falei: então, cara, você tem que preparar, conversa com ele lá, porque eu tenho muito desejo de conversar com ele e tal, E aí ele falou que ia então tentar entrar em contato com esse senhor, que hoje é um senhor, para ver se eu conseguia conversar com ele. E aí passou um tempo, a gente quase não se falou mais, o Elder acabou indo trabalhar em um lugar que ele não conseguia estar servindo no estacionamento. E aí um dia o Elder me manda uma mensagem: conversei com o rapaz lá, ele trabalha lá no Cruzeiro em tal lugar, se você quiser ir lá, tal dia, ele tá lá pra gente conversar. Eu falei: não, então vamos embora, meu irmão, vamos conversar com ele. E eu confesso, gente, que foi em todos esses anos de cristão, foi bem difícil, sabe? Foi um desafio mesmo, porque tem toda a pressão também dos irmãos dele, que ainda são vivos, Mas eu fui acompanhado do Elder lá, ele fez, eu tive a honra, na verdade, de ser acompanhado por ele. E quando a gente chegou lá, eu vi aquele senhor caminhando assim na minha direção, e ele não conseguia nem olhar nos meus olhos, ele só olhava para baixo. E aí eu peguei na mão dele, olhei nos olhos dele e falei, quem eu era. Aí ele já ficou todo comovido. Aí nós sentamos para conversar. Ele quis puxar a conversa e eu falei: eu vou direto ao assunto. Eu vim aqui para pedir perdão para você. Porque por muitos anos, antes de conhecer Jesus, eu guardei dentro de mim um sentimento de vingança. Eu queria me vingar. Era tudo que eu mais queria, era vingar a morte do meu pai. Foi uma morte bem violenta também e tal, ele sabia disso. E aí ele encheu os olhos de água e começou a chorar. Eu pude levantar, a gente estava sentado na cadeira, ele sentou até numa lata de tinta vazia. Eu peguei na mão dele, levantei ele, perguntei: eu posso te dar um abraço? Aí ele balançou a cabeça, eu dei um abraço nele. Nós oramos ali com ele, eu e o Elder. Ele falou pra mim que
depois que ele, né, essa tragédia aconteceu, ele não vivia mais em paz. Onde ele passava, nos lugares que ele ia, se entrava alguém estranho, ele já ficava todo preocupado, porque achava que podia ser eu, e as pessoas falando para ele, o filho do alemão vai vingar a morte dele, ele quer te matar, ele está falando por aí que ele vai te pegar, é melhor você tomar cuidado. E ele realmente viveu com esse sentimento por muitos anos, sempre preocupado, né? Se entrava alguém estranho no estabelecimento, ele saía, ele ia para casa, ele não ficava, né? Sempre com medo. E ele contando isso para mim, né? Aí eu dei mais um abraço nele e falei, então, eu falei para ele, eu sou o rebento do meu pai, eu sou o único homem da minha família. Eu falei para ele, assim, você pode ficar tranquilo, porque Deus com certeza já te perdoou. E se o perdão dos homens, na hora que você precisava, eu como o rebento do meu pai, estou liberando, é minha responsabilidade fazer isso. Então eu estou liberando perdão na tua vida. Ele chorou, a gente orou, né? O Helder também, a gente conseguiu orar com ele. Posso dizer para vocês assim, queridos, que ele foi benção, porque ele falando assim, que ele foi visível, né? O Helder estava junto, assim, foi visível que o semblante dele mudou, sabe? E o meu semblante também, a minha, sabe? Eu cheguei lá tremendo, nervoso, né? E eu não sabia muito bem como agir, não sabia como ele ia reagir também. E no final eu pude segurar nele, assim, antes de entrar no carro, né? Eu olhei para ele, eu vi que ele estava um pouco assim preocupado, falei, fica tranquilo. Porque o que eu vim fazer aqui não é um teatro, eu vim aqui porque Deus me mandou aqui. Eu vim aqui porque eu estou dizendo para você, você está perdoado. E eu quero te pedir perdão também. E aí ele mesmo me deu um abraço, a gente chorou. E não ficou só nisso, irmãos, eu gostaria também de deixar isso claro para vocês. Eu não fui lá cumprir o meu papel, eu não fui lá cumprir um protocolo bíblico. Eu fui lá porque o Senhor colocou no meu coração para que aquela alma pudesse ser liberta, para que ele pudesse viver em paz. Glória a Deus. E assim, queridos, eu tenho tentado entrar em contato com ele, assim, quase que semanalmente. O Helder me mandou o contato dele, a gente tem entrado em contato. Eu quero apresentar para ele a minha família, eu quero ir tomar um chimarrão com ele, eu quero estreitar esse relacionamento. Porque eu também não quero que ele pense isso, ele veio aqui, cumpriu a parte dele e agora, né, não está nem aí. Não, eu quero me aproximar dele. Eu quero que ele realmente conheça a minha família, eu quero que ele veja aquilo que Deus fez na minha vida. Que aquilo que aconteceu com a tragédia que aconteceu na minha vida não mudou o rumo que Deus tinha para mim. E eu sei que Deus pode mudar a vida dele também. Então, você pode glorificar o Senhor. No Senhor, aleluia. Fala para a pessoa do seu lado aí: alivia, alivia, alivia. A obra do Senhor é maior do que você, a obra do Senhor é maior do que o teu coração, a obra do Senhor é maior do que a tua casa, a obra do Senhor é maior do que a tua geração, a obra do Senhor é para uma eternidade, e todas as coisas se darão conforme os desejos do Senhor, em nome de Jesus. Descansa nele, em nome de Jesus. Alô? Oi. Amados, esse é o terceiro testemunho praticamente impossível que eu vi hoje essa semana. Um foi na sexta-feira,
um caso bem forte, né? Muito semelhante a esse do Regi. E hoje de manhã eu tive um privilégio de estar numa casa, e o pastor, quando fala do perdão, ele mencionou sobre a questão do adoecimento da alma. Davi fala assim em Salmos 34, se não me falha a memória: enquanto eu calei, meus ossos secaram. E hoje de manhã eu fui atender um casal, e essa senhora está há 8 meses assim, sobrevivendo. Ela está vivendo uma vida muito aquém daquilo que ela deveria estar vivendo. E eu comecei a conversar com o marido, porque o marido não conseguia conversar. E fui falando para ele perguntando, e eu falando e respondendo, e fomos conduzindo. E ele: onde que começa isso? Eu disse para ele onde começava aquilo. E essa jovem senhora depois resolveu abrir na frente de nós ali. Estávamos a pessoa que me levou e mais o casal. E ela escancarou a vida dela antes dos 5 anos de idade. E falou da mágoa, da raiva, da ira, do ressentimento que ela tinha guardado no coração dela até hoje. Amados, me impactou, porque eu achei que era só uma visita dominical. Mas aquela senhora tinha muito para me ensinar. Ela ainda não chegou nesse nível, mas é um caso para trabalhar. Eu estou dizendo isso para ti porque se você, casal, se você é pai e filho, filho e pai, irmãos, se você, aonde você estiver, onde você estiver nos ouvindo agora, ou você se reconcilia com Deus e decide perdoar, ou o teu destino é tal qual esta senhora, não consegue mais trabalhar. Amados, N casos. A semana passada chegou um caso para mim de uma menina de 13 anos que entrou carregada na instituição, no ID, lá no CAF, Centro de Atenção à Família. Saiu carregada, voltou essa semana carregada de novo, não acatou todas as orientações. E então nós oramos por ela, eu orei por ela. Ela saiu andando. Qual o problema? O mesmo problema. Na sequência, no dia seguinte, uma jovem mãe senta na cadeira com as mesmas dificuldades, magoadíssima. E então eu oro por ela e ela sai andando aliviada, sem as mesmas dores. Quando é que a igreja vai se posicionar e parar de frequentar o que ela tem frequentado e parar de beber água suja por aí para beber a verdadeira água da vida e deixar a verdadeira água da vida fluir do seu interior? Para que flua do seu interior é preciso lavar o seu interior, porque o seu interior está sujo. Limpe-se, irmãos. Vamos fazer a diferença. Sim, sociedade reconstruída na base do sangue e não da guerra. Na base do sangue, do amor, do perdão. É possível. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Amém. Talvez você esteja ouvindo tudo isso hoje com o coração pesado, dizendo: puxa vida, eu tenho tanta coisa para me acertar, eu tenho tanta coisa para reconciliar. Eu tenho uma mágoa com fulano, eu tenho uma mágoa com Beltrano, talvez um parente, como o pastor Dag falou aqui, talvez um antigo colega de trabalho, talvez um amigo que já foi mais chegado que irmão e que te traiu, e você tem essa mágoa, tem esse rancor. Sabe, amados, a gente fala de vingança, às vezes a gente liga a vingança com um assassinato, mas a vingança ela acontece, sabe quando? Quando você entra num supermercado, por exemplo, e você vê aquela pessoa que você está machucado com ela, e você diz: ai, aqui eu não entro, vira as costas e vai para um outro. Ou quando você está andando na rua e se depara com alguém que você não gosta, que você tem uma discussão, tem uma coisa que não ficou bem resolvida, e você atravessa a rua para não se deparar com aquela pessoa. Isso é vingança. E o Senhor nessa noite, Ele quer desfazer isso no teu coração, na tua vida.
O Espírito Santo está operando já no meio de nós, em nome de Jesus, nos levando ao arrependimento, para que eu e você possamos nos tornar aqueles que têm o selo de sermos perdoadores. Nessa noite, então, eu quero fazer uma oração com você. Você talvez ouviu tudo isso e está com teu coração aí mexido, precisando de um empurrãozinho do Espírito Santo. Eu quero orar por esse Consolador maravilhoso, por esse Auxiliador maravilhoso que já habita no coração de todo aquele que declarou Jesus como Senhor e Salvador. Se nessa noite você tem alguma coisa aí que você precisa resolver, uma pendência que precisa resolver, que você sabe que amanhã o Espírito Santo já está te incomodando, de que amanhã você vai ter que fazer uma ligação, vai ter que procurar alguém, e em nome de Jesus que isso aconteça. Se você é um desse nessa noite, eu quero pedir para que você ligue aí o pisca do teu carro. Eu quero orar por você, especificamente por você. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas eu vou orar daqui para você. Se há alguma pendência, se há alguma situação, liga esse pisca, meu irmão, em nome de Jesus. E amanhã o Espírito Santo vai te dar força para você ir atrás de conserto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Comece a orar aí no carro. Você que ligou o pisca, você que não ligou o pisca, comece a orar. Vamos clamar pela manifestação do Espírito Santo no meio de nós. Amados, não é porque nós não estamos vendo uns aos outros que o Espírito Santo não vai operar. Eu creio que Ele vai operar aqui nessa noite de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem operar, vem trabalhar no meio de nós, vem operar, vem fazer maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aí nos assistindo na tua casa, ou seja lá onde for, em nome de Jesus, o Espírito Santo está te tocando também. Você se concilie com o Senhor nessa noite, e Ele lhe dará a força necessária para prover aquilo que você precisa, para liberar perdão, para se consertar com quem precisa ser consertado, em nome de Jesus. Eu profetizo uma semana de consertos no meio de nós, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, opera em nossos corações, opera em nossos corações, opera nas nossas vidas, opera na nossa alma nessa noite. Oh Senhor Deus, precisamos do Teu agir, precisamos do Teu fruto, precisamos do Teu fruto, precisamos do Teu fruto em nome de Jesus. Que o Senhor venha de forma estrondosa, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que ligou o teu pisca, ou que está aí assistindo do outro lado dessa tela, a fazer essa oração comigo nessa noite. Você vai repetir comigo então, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu decido me reconciliar contigo, Senhor. O Teu Espírito que habita em mim, que fez morada em mim, e que talvez eu não esteja mais sentindo a presença dEle. Eu lhe peço nessa noite, Senhor, por reconciliação, que o meu coração seja purificado de toda sujeira, de toda dureza. Se o meu coração está de pedra, diga isso a Ele com sinceridade. Se o meu coração está como pedra, transforma como carne nessa noite. Eu quero receber da Tua graça e da Tua misericórdia e do Teu perdão, para que na medida em que eu sou perdoado, eu perdoe. E que essas pendências, Senhor, e diga aí o nome das pendências que você tem, fale aí com Ele, dê nome a essas pendências. Eu tenho a força, diga, eu tenho a força, a partir de amanhã, para encontrar a reconciliação e o perdão
perdoar e ser perdoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de nós irmos para a ceia, eu quero te dizer só mais uma última coisa. Amados, receba isso que eu vou lhe dizer. Ter a consciência de que Deus é vingador é rogar a Ele pela misericórdia dEle para com os nossos inimigos. Porque o que nos faz amar os nossos inimigos, o que nos faz chamar os nossos inimigos para se assentarem à nossa mesa, preste atenção nisso, o que nos faz nos enchermos de compaixão por aqueles que nos atingem, é conhecer a grandeza do Deus vingador. Porque quando conhecemos a grandeza do Deus vingador, somos capazes de dizer: Senhor, nem tanto. Senhor, nem tanto. Não foi tão ruim assim, Senhor. Para uma eternidade não, Senhor. Para uma eternidade no vale de fogo e enxofre não, Senhor. Para uma eternidade longe da vida não, Senhor. Tende misericórdia. Perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Quando eu e você conhecemos a grandeza do nosso Deus, o nosso coração se enche de compaixão pelos nossos inimigos. Porque Ele é justo. Se renda aos braços do Pai e permita que Ele lhe conduza a esses pastos verdejantes, em nome de Jesus. Vamos adorar um pouco em nome de Jesus. Amamos tua presença, nós amamos tua presença, nós amamos tua presença, doce bendizemos o teu nome, proclamamos as tuas maravilhas. Aleluia. Esse momento, amados, é o momento da ceia. Todo primeiro domingo do mês nós fazemos uma das duas ordenanças do Senhor conforme a sua palavra. A primeira ordenança é o batismo nas águas e a segunda é a ceia.
nós fazemos como símbolo daquilo que há de vir, daquilo que veio, que ocorreu no meio de nós. Porque quando nós pegamos do pão, partimos o pão, lembramos de Cristo dizendo: este é o meu corpo partido por vós. Quando pegamos o suco de uva, o fruto da videira, e levantamos, nos lembramos que Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E quando nós fazemos isso, nós nos lembramos de uma nova estação que começou na humanidade, o ano aceitável do Senhor, o momento em que Cristo morreu na cruz e seu sangue foi vertido no madeiro pelas nossas vidas. E a partir desse dia, a partir desse momento, nós vivemos o ano aceitável do Senhor até o dia do juízo. O dia do juízo, o dia em que todo aquele que nasceu e que viveu se deparará com o justo juiz. O mar devolverá os seus mortos, todos se depararão com o justo juiz, e nós seremos julgados. E aqueles que têm a marca do Cordeiro, aquele que tem o sangue da ovelha imaculada, não nos umbrais das portas mais, mas agora no coração, será absolvido por este justo juiz. E eu e você celebramos toda a ceia na presença dele, porque ele venceu a morte, ele Pegue aí os elementos, pegue do pão, prepare o teu suco de uva, cuidado para não derrubar aí no assento do teu carro, a tua calça, senão a esposa vai ficar brava, ela que lava, né? Aleluia, Jesus. Tome aí os elementos nas mãos. Estou te dando um tempinho para você se preparar aí com calma. Louvado seja o Senhor. Segure aí esses elementos. Vamos orar. Nós não cremos que são de fato o corpo e o sangue de Cristo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que são símbolos, são elementos que nos lembram, fazer isso em memória de mim. Porque pensarmos que estes elementos são de fato o corpo de Cristo, nós estaríamos crucificando Cristo todo o santo mês. Mas uma vez bastou. Uma vez bastou. E Ele disse: está consumado. Por isso nós nos lembramos. Pegue esses elementos nas mãos, vamos orar então. Senhor Deus, nós nos lembramos, Pai, nos lembramos do Teu corpo, em que o Pai agradou moê-lo, nos lembramos das chagas, nos lembramos da cuspida, nos lembramos da coroa de espinhos, nos lembramos dos pregos cravados, nos lembramos dos tropeços carregando a pesada cruz. E nos lembramos também do sangue que começou com o suor no monte, que desceu do rosto, das mãos, dos pés, de todas as chagas. Fazemos isso em memória, Senhor, uma memória que nos constrange, Deus. Uma memória, Senhor Deus, que nos rouba de nós mesmos, Pai, porque não somos dignos disso. Não somos, nunca seremos e nunca fomos dignos disso. Mas, Senhor Deus, o Teu Espírito vem, Ele sopra um vento, e esse vento nos reverte a alegria de vivermos esta novidade de vida,
porque, Senhor, fomos regenerados e estamos, Senhor Deus, como aqueles galhos que foram enxertados, Senhor Deus, nesta figueira. E agora, Senhor Deus, nos alegramos porque Tu és bom e a Tua bondade nos alcançou. A Tua bondade nos tirou de nós mesmos, nos tirou da escuridão, nos tirou do egoísmo, nos tirou, Senhor Deus, da escravidão do pecado e nos trouxe para essa liberdade em Cristo Jesus. E em Cristo somos mais do que vencedores. E nós somos livres em Ti, celebramos e nos alegramos. Que nesse momento, Senhor Deus, façamos, comamos e bebamos para a glória do Teu nome. Não porque somos dignos, mas porque somos justificados em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode tomar pão, comer, compartilhar com quem está no teu carro, beber do suco de uva. Eu vou fazer o meu quando voltar para o meu carro, mas que você possa fazer aí com os teus, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo um pouco mais, exaltá-lo. Dessa assembleia solene, deste momento onde o Teu Espírito opera e trabalha por meio da palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por cada semente. Obrigado, Deus, por ministrar, Senhor Deus, perdão no nosso coração. E, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida possa refletir essa realidade. Leva-nos em segurança, abençoe a nossa entrada, a nossa saída, os nossos celeiros, e que possamos, Senhor, ser lembrados pelo Teu Espírito de todas as pendências que precisemos consertar ao longo dessa semana. Que seja uma semana de resoluções de pendências na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.